Dias quer dizer amor. Então Salomão tinha dois significados no seu nome. Salomão, que significava paz, e Gedidias, que significava amor. Mas para eu falar de Salomão, para eu falar desse grande homem, eu preciso primeiro falar de seu pai. Quem foi Salomão? Quem foi o seu pai? Eu tenho um tema nesta mensagem, nessa noite. E o tema que Deus me deu é que todo sábio tem um ponto fraco. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele: todo sábio tem um ponto fraco. Todo forte tem um ponto fraco. Todo grande tem um ponto fraco. Todo mundo tem um ponto fraco. O rei Davi, ou aliás, Davi, ele era um jovem que foi chamado e escolhido por Deus. Acredito que desde o ventre de sua mãe. Ele era conhecido por Deus, mas desconhecido pelos homens. Davi, ele era conhecido por Deus, mas desconhecido pelo rei Saul. Davi era conhecido por Deus, mas desconhecido por aqueles que estavam dentro de sua própria casa. E a Bíblia vai nos dizer que Davi, ele, quando o profeta Samuel recebe a mensagem de ungir um dos filhos de Jessé para ser rei sobre todo o Israel, o texto nos diz que quando o profeta Samuel ele chega na casa de Jessé para sacrificar ao Senhor e para ungir um dos seus filhos como rei, o texto nos diz que Davi ele estava apacentando as ovelhas de seu pai. E é que a Bíblia vai nos dizer que vai se passando os filhos de Jessé um por um, até que se acabam os filhos presentes. E o profeta Samuel vira para Jessé e diz: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os seus filhos? Acabaram-se os jovens? E é que o Jessé, quase esquecendo que tinha se acabado os seus filhos, no fundo ele lembra que ele tinha mais um filho. No fundo ele lembrou do anônimo. No fundo ele vai lembrar de um filho esquecido, até mesmo por ele e pela sua esposa, por todos ali. E é que a Bíblia vai nos dizer que Samuel diz: enquanto Davi não se assentar à mesa, o propósito de Deus não acontecerá neste lugar. Porque ainda que Davi fosse o menor, ainda que Davi fosse desprezado, fosse anônimo, como eu disse, Davi era desconhecido pelos homens, mas Davi ele era conhecido pelos querubins, pelos serafins, pelos arcanjos e conhecido por Deus. Ainda que você possa ser desconhecido pelos homens, pelos seus familiares, pelos reis, pelos presidentes, pelos deputados, pelos senadores, por todas as pessoas, da classe alta até a classe baixa. Ainda que todos te desconheçam, mas tem um Deus lá em cima que conhece o seu coração, conhece o seu interior, sabe quando você está orando, sabe quando você está jejuando e sabe o contritamento do seu coração. E a Bíblia vai nos dizer que Davi ele se achega até a casa de seu pai. E o texto claramente nos diz que quando o profeta Samuel olha para Davi, ali eu imagino o profeta Samuel pensando em seu coração. O profeta Samuel dizendo consigo mesmo: Senhor, logo este jovem, raquítico, logo este jovem, numa aparência diferente. Davi, ele parecia uma espécie de deus grego. Porque se você parar para analisar como é que era a afeição de Davi, a formosura do rosto de Davi, você vai ver que Davi era totalmente diferente dos judeus. Davi não se parecia com nenhum judeu. Ele não se parecia como os judeus. E é que a Bíblia nos diz que aquele jovem ele é ungido naquele exato momento. A unção de rei se recai sobre a vida de Davi. Mas preste atenção, Davi ele tinha unção de rei, mas ainda não era rei. Mas só porque ele não era rei, não queria dizer que ele não tinha a unção de rei. Você tem um chamado, você tem a unção, mas você ainda não conseguiu alcançar esse chamado. Mas só porque você ainda não conseguiu alcançar esse chamado, não é porque a unção do chamado não está sobre a sua vida. A unção do chamado ainda está sobre a sua vida. Ainda há um tempo de preparação. Ainda que você esteja no anonimato, ainda que você esteja no esconderijo do Altíssimo, ainda que você esteja dentro da caverna de Adulão, mas Deus, há um Deus lá em cima que ele te vê e ele sabe no momento certo, ele vai te chamar para fora. Meu Deus, aleluia. E Davi ele é ungido a rei. E o texto nos diz que Davi, ele
vai esperar cerca de 13 para 14 anos para se assentar no trono. E Davi, durante essa temporada de espera, durante o até de Deus, porque Davi estava no até de Deus, até se cumprir a promessa de Deus na vida dele. E Davi está na espera dessa promessa. Eu vou citar apenas algumas partes importantes dessa espera da vida de Davi. Uma das partes mais importantes dessa espera da vida de Davi era das vezes que Davi fugia do rei Saul. Irmão, imagina uma perseguição implacável. Imagina uma perseguição de Saulo de Tarso perseguindo a igreja de Cristo. Era Saul perseguindo Davi. Eu vou refrescar a memória dos irmãos nessa noite, assim como refrescar a minha memória. Quando Saulo de Tarso ele estava a caminho de Damasco, perseguindo a igreja de Cristo, e ele se deparou com uma luz tão forte, subitamente, que apareceu na frente dele, a qual ele não via mais essa luz, ele só ouvia a voz, e uma voz do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A palavra Saulo, ela vem do hebraico e tem o seu significado. Saulo, ele era da tribo de Benjamim, ou seja, o nome Saulo e o nome Saul tem os seus mesmos significados, ou seja, é a mesma palavra. E Davi, sabemos que Jesus Cristo, melhor dizendo, ele era da tribo de Judá. Assim, ele é da tribo de Judá, assim também como Davi é da tribo de Judá. Então sabe o que Jesus estava dizendo ali? Jesus representando Davi naquele exato momento, porque Jesus é o que é filho de Davi. Jesus, o filho de Davi, dizendo: Saulo, Saulo, ou seja, Saul, Saul, por que tu me persegues, eu que sou filho de Davi? Se passaram 2000 anos e aquela perseguição ainda estava permanecendo. Então, é que o rei Davi, ele vai começar a ser perseguido, mas antes dele ser rei, ele vai começar a ser perseguido por rei Saul. A Bíblia vai nos dizer que no exato momento que Davi, ele tinha vencido o Golias, e ali ele recebe a filha de Saul como recompensa. E o texto nos diz que Davi ele estava deitado em seus aposentos com Mical. E Saul queria pegar Davi. E a Mical, ela vai avisar Davi para Davi fugir antes que seu pai pegue ele, porque Mical o amava. Então a perseguição que Saul tinha para com Davi era uma perseguição do diabo para com a igreja. E essa perseguição ainda não terminou. Essa perseguição, ela ainda não acabou. Essa perseguição também permanece até hoje. Porque há destruidores de sonhos, há devoradores de sonhos, há pessoas que devoram promessas, há pessoas que devoram chamados. Eu me lembro de um jovem que tinha 17 anos de idade, por nome José, e ele habitava no meio de um grupo, a qual era de 11 irmãos, 12 com ele. E o texto bíblico nos diz que este jovem, ele era escarnecido pelos seus irmãos. Este jovem, ele era rejeitado pelos seus irmãos, até que chegou ao ponto dele ser vendido por 20 moedas de prata. Olha o preço da traição, olha o preço da inveja. E é que o texto nos diz que José, ele é vendido pelos seus irmãos. José passou a ser perseguido pelos seus irmãos, só porque José sonhou um sonho, que ele via os seus irmãos e seu pai se prostrando diante dele. Talvez na sua vida não tenha sido diferente. Talvez na sua vida não tenha sido totalmente diferente. Talvez na sua vida tenha sido assim. Talvez as pessoas tenham te perseguido, tenham pegado no seu pé, tenham te caluniado, só porque você sonhou, só porque você tem uma promessa de um dia fazer faculdade, só porque você tem um sonho, aliás, de um dia fazer faculdade, só porque você tem um sonho de um dia estudar, só porque você tem um sonho de um dia pregar a palavra, de levar o evangelho, e as pessoas têm tentado pegar no seu pé. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, segura essa, meu irmão. Passe o ano que passar, aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Se ele te prometer, ele vai cumprir. Se garanta nisso. E ali o rei Davi, ele é perseguido por diversas perseguições pelo rei Saul. Mas só que Davi, ele era um homem sábio e um homem que conhecia Deus. Uma certa vez, Davi estava passeando com o seu exército. E eu imagino Davi, ele vê aqueles homens de Saul.
ele vê Abner, ele vê o chefe do exército do rei Saul, e ele vê, imagina Davi pensando, dizendo, o que esses homens estão fazendo aqui, o que Saul está fazendo aqui? E aqui o rei Saul, ele vai se acampar dentro de uma caverna, e a Bíblia vai nos dizer que Davi e mais um, imagino, Joabe, eles vão lá dentro daquela caverna ver quem é que estava lá, e quem estava lá? O rei Saul dormindo. E a Bíblia vai nos dizer que Deus entregou o rei Saul nas mãos de Davi. Mas o que Davi fez? Davi, ele não matou o rei Saul. Por quê? Porque ele disse, Senhor, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Porque Davi, ele conhecia Deus e ele sabia o Deus que ele servia. E o rei Davi, ele vai começar a reinar por diversas batalhas, ele vai começar a reinar por diversos anos. E aqui ele vence essa batalha contra o rei Saul. Mas só que o rei Saul se deixa vencer pela sua própria ignorância, pelo seu próprio eu.